Bom dia. Nesta alegria da ressurreição, reconhecendo cada vez mais a presença de Jesus em nosso meio, iniciemos cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus Trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. Acolhamos a água batismal, que ela nos fortifique para realizarmos a missão que o Senhor nos confia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados, pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa de seu reino. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor,
Deus. Amém. Oremos. Estamos rezando também nas intenções de falecidos. Alva Evangelista Sampaio, Oswaldo José da Costa, Marlene Fátima Teixeira, Marcelo Nunes da Silva, Altina Dima Brandão. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos com amor a palavra do Senhor. Ela nos mostra que Jesus ressuscitado está presente no pão partilhado. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que uns de seus descendentes ocupariam o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum mal, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida,
de vós felicidade sem limite. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, em vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia da igreja, nós sabemos que após a ressurreição, temos 7 semanas antes de uma festa significativa, chamada? Qual é a festa que tem depois da ressurreição? Olha aí, na primeira leitura, Pedro já antecipa, já traz uma leitura antecipada. Começa dizendo o quê? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, Pedro tomou a palavra diante de uma multidão
e contou a história que tinha acontecido. Então são 7 semanas, a gente celebra a vinda do Espírito Santo, chamada Pentecostes. Mas sabemos, pela nossa fé e também pela palavra revelada, que o Espírito já estava antes da criação do mundo. Lá no Gênesis, nós já vemos isso. O Espírito de Deus é o Espírito que veio do Pai e do Filho para irradiar em nós uma força no momento delicado dos discípulos, de desânimo, de tristeza. Olha aí no Evangelho, 2 caminhavam de Jerusalém para um pequeno povoado, chamado Emaús, 11 quilômetros, caminharam bastante, 11 quilômetros não é tão perto, mas iam falando sobre este fato. Mas eles ainda não tinham entendido como o Cristo deveria continuar. Agora, certamente, com certeza, ele não ia continuar como ele estava pregando nas praças, nas sinagogas, mas ele continuaria já glorificado pela ressurreição. E aí diz também, no final da leitura, Pedro das 2 leituras, Primeira leitura, Pedro dá o seu testemunho de fé, da certeza do ressuscitado. Por isso diz que tinha multidão. Não sabemos a quantidade, mas se tinha uma quantidade de pessoas significativa é porque Pedro estava muito convicto. E a gente só gosta de escutar pessoas convictas. As pessoas convictas do que é bom, do bem, mas o mundo também está escutando os convictos do mal. Convictos que querem destruir o ser humano, querem destruir o mundo, que só pensa em si mesmo. Tem muitos convictos que estão pregando o mal. E tem multidões também em volta, não é? Pior é isso. Se a gente fosse comparar as multidões que escutam os que estão certos do bem, se fosse maior, a gente ficaria feliz. Mas infelizmente, olhando o nosso mundo, vimos aí agora, ontem o Papa Francisco chega em Roma com uma visita muito perigosa, muito temida pelos que estão em volta dele. Ele não tem medo, Ele foi onde mesmo? Onde é que o Papa esteve? No Egito. O segundo Papa foi do Egito, João Paulo II, e agora o Papa Francisco. E foi depois de uma destruição de muitas igrejas, bombas que foram jogadas nas igrejas dos cristãos. Mataram muitos cristãos. E ele, com toda a coragem, mas também ali existe uma quantidade de católicos, também ortodoxos, uma grande maior quantidade de ortodoxos, esta unidade entre o catolicismo e a igreja ortodoxa. Tem trazido nas visitas do Papa nesses países esse sentido da unidade. Mas existem muitos muçulmanos e tem aquela tendência que a gente já sabe. E assim, qual foi o testemunho dele? Quando, ao celebrar, principalmente na última missa de despedida, foi de dizer: não devemos instrumentalizar o nome de Deus. O nome de Deus não pode ser dito em vão. O nome de Deus precisa ser respeitado. Porque Deus é o Senhor da vida. Não devemos usar o nome de Deus para sustentar os poderes. Não podemos usar o nome de Deus
para poder enganar o povo, para poder jogar bombas em milhares de pessoas. Claro que ele não falou diretamente isso, mas indiretamente ele falou isso. A paz, ela é conquistada. E ele ainda disse algo muito importante, que isso me marcou. Eu sou capaz, e chamo vocês também, de rezar pelos inimigos, ou de tornar os inimigos próximos, de fazer com que a negociação política possa aproximar e possa trazer aqueles que são ditos inimigos para serem amigos, que é difícil às vezes, né? Como às vezes é difícil alguém que é inimigo ser amigo. Mas é possível. É possível. Então, é exatamente esta mensagem que a gente traz hoje, do testemunho do nosso líder maior, e poder dizer, a paz é conquistada. Não vamos usar os nomes sagrados para serem instrumentalizados, serem usados mal, mas considerados no seu lugar e conquistar, fazer com que isso aconteça na vida de todos. Nossa missão de católicos praticantes é exatamente de levar esta paz, convencer a todos. Por isso Jesus, nas aparições depois da ressurreição, ele chega para os discípulos e diz, a paz esteja convosco. Paz esteja convosco. Não existe paz só minha. A paz, quando eu sinto, até hoje na missa das 8h30, uma senhora mais ou menos seus 80 anos dizia, eu sou feliz quando os meus netos são felizes, quando os meus filhos são felizes. São esses testemunhos que marcam a vida da gente. Testemunhos de pessoas que vivem, que gastam a vida por amor, que doam sem reclamar. Porque o cristão convicto, ele não fica reclamando quando ele está fazendo a caridade. A caridade já é o vínculo da perfeição. A caridade já diz, é você que gratuitamente diante de Deus escolhe servir. E aí a nossa vida, primeiro, é uma vocação. Deus nos chama para este mundo. Alguém poderia ter nascido no lugar de você, imagine, e você não estar aqui, mas Deus quis que você estivesse aqui. E aí quando alguém estiver reclamando da vida, a gente vê às vezes dentro das famílias, aí você diz isso para ela. Você imagine se você não estivesse aqui. Deus quis que você está. Então, agradeça. Saiba colocar a sua vida como gratidão, mesmo os momentos difíceis. E às vezes são os momentos difíceis que a gente entende quem é Deus, que a gente faz o encontro com Jesus, é aí. Os momentos mais solitários, de perdas da nossa vida. Mas, celebrando a alegria da ressurreição, nós vemos o testemunho de Pedro, e também a segunda leitura traz, Pedro falando, que o resgate da nossa salvação está no sangue de Jesus. Por ele ter derramado todo o seu sangue na cruz, por amor, doando-se totalmente. E a gente lembra mais uma vez daquela parábola que fala do trigo. Se o grão de trigo cair e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Nós também devemos ser como esse trigo. Nossa vida não é para nós mesmos. Nossa vida não é para o egoísmo. Não é para viver os vícios deste mundo. Mas a nossa vida é para Deus. E aí, nós entendemos quando nosso líder diz,
Não instrumentalize o nome de Deus. Respeite o nome de Deus. E assim, nós vemos a história longa da caminhada dos discípulos que ia para Emaús, tristes, desanimados. De repente, Jesus caminha com eles e pergunta: como vocês não entendem as coisas? São tardos para compreender, não acreditam. E Jesus conta a história desde Moisés, profetas, e depois senta com eles, reparte o pão e eles reconhecem Jesus. E também nós vemos este momento forte do Evangelho, quando os discípulos dizem, depois que reconhecem Jesus, recordando, não ardia o nosso coração enquanto ele falava das Escrituras? O que isso significa? Arder o nosso coração quando o seu filho faz a primeira comunhão, hoje 31, então uma criança fez a primeira comunhão. Arder o coração desses feitos da nossa fé, desses momentos fortes da nossa fé. Não ardia o nosso coração quando a criança batizou? Batizado não é só um sacramento, né, para acompanhar a sociedade, mas a inserção da criança na comunidade, igreja, em Cristo. Não ardia o nosso coração quando fizemos a crisma? Fomos enviados para dar um testemunho maior da palavra de Deus? Não ardia o nosso coração, não ardeu o nosso coração quando nos casamos? Fizemos o vínculo para ter lindos filhos, netos, para trazer isso que somente Deus pode trazer, é pela graça, pela bondade dEle. Não arde o nosso coração de poder continuar vivendo, inteligentes, sábios, temos tudo para vivermos bem, sermos felizes, como o nosso coração arde de fé, de amor, de esperança, de viver os pequenos gestos, porque muitas vezes ficamos esperando grandes coisas, mas Deus se revela no silêncio, Deus se revela na hora da dor, na hora da perda, na hora da alegria também, é claro, porque vamos celebrar Pentecostes, e Pentecostes significa exatamente esta alegria intensa, em um coração que já vem ardendo desde o início de fé, uma fé vivida, uma fé praticada. Quantas vezes na nossa vida de católicos ficamos com dificuldade, dizendo, mas a igreja também cobra tanto da gente, a igreja tem os rituais tão complicados como a missa é demorada, mas muitas vezes a gente esquece e fica 2, 3 horas na frente da televisão, e muito mais se for contar o dia todo na internet, e tem dificuldade de ficar 1 hora, 1h15 na igreja para a Santa Missa. Então o coração nosso ainda não está ardendo de fé, né? Porque aquele que, como o apóstolo diz aí, como os discípulos, enquanto conta-se as histórias da Escritura, nós estamos felizes, com sede demais, que pudesse contar mais certamente, como eles estavam sentindo. Agora que reconhecemos Jesus, que Ele realmente está presente, vamos partilhar mais, porque Ele está presente na comunhão, está presente na mesa, quando sentamos. Quanto é importante a partilha da mesa com os filhos, com as pessoas que você ainda convive, quanto nós estamos vivendo ainda os vícios do individualismo e deixando esses valores essenciais da partilha e até mesmo do almoço e jantar em conjunto, pelo menos no domingo.
estar ali rindo, contando as histórias, né, brincando também um pouco. A gente não pode ficar muito fechado no nosso mundo do trabalho e ter o lazer, encontrar um lazer para descansar, mas celebrar este momento que Jesus ensina hoje, em volta da mesa, repartindo, contando, falando da história, e fazer com que os discípulos então se entusiasmem. Mas sabemos que a igreja não vive só de entusiasmo, porque em alguns momentos nós vemos que Deus se revela na nossa vida como Ele está. Não adianta ficar gritando muito, fazendo muito barulho. Eu vou em tal igreja porque lá o povo pula, o povo dança, eu só vou lá. Eu não vou em outra igreja porque às vezes fica muito silêncio, reza muito. Então não descobrimos ainda o que é esta vivência, esta contemplação do amor, esta partilha, contemplação da partilha e dos gestos que vamos fazendo diariamente para poder, durante a Santa Missa, colocar diante de Jesus, na mesa onde se acontece o sacrifício de Cristo, a paixão, morte e ressurreição, na mesa da palavra, onde acontece a proclamação da palavra. E aí eu me preencho porque a palavra complementa a Eucaristia. Não há Eucaristia sem a palavra. Se não fosse isso, como é que os discípulos iriam compreender? Então vemos na liturgia de hoje exatamente este complemento, essa amplitude do sentido cristão, de caminhar, de escutar, de falar, de entender o que Jesus estava falando, de aceitar ser questionados, que muitas vezes não aceitamos sermos questionados. Qualquer crítica a gente já é sinal de afastar, né? Isso acontece também na família, porque às vezes a gente precisa de uma correção da nossa juventude, nossas crianças precisam de entender quando os pais fazem as correções, meu filho não é por aqui, não faça isso. Também nós cristãos vivemos dessas correções que o próprio Evangelho traz para nós, para poder acertar o caminho, retornar muitas vezes o nosso caminho. E assim nos preparamos para a festa de Pentecostes, celebrando esta alegria, que o teu coração também esteja ardendo de fé, de amor, e o seu rosto cheio de alegria, com a presença do ressuscitado, como os discípulos de Emaús. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Apresentemos ao Senhor nossas súplicas, pedindo conversão, que nos faça enxergar com os olhos da fé os mistérios realizados para a nossa salvação. Para afirmar o Santo Padre, o Papa e os bispos na unidade, ficai conosco, Senhor. Para sustentar os líderes das nações no caminho da paz, ficai conosco, Senhor. Para sustentar na firmeza da fé os doentes e todos os que sofrem, ficai conosco, Senhor. Para nos ajudar a vencer nossas dúvidas, decepções e frustrações, ficai conosco, Senhor.
para fazer de nós testemunhas autênticas da vossa ressurreição, Ficai conosco, Senhor. para fazer de nós promotores de trabalho e dignidade para todos. Ficai conosco, Senhor. Pai, que por Jesus ressuscitado nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra, convidai-nos a comer a vossa mesa por Cristo nosso Senhor. Amém. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos, a relva florida, os frutos da terra por nós cultivados, que tornam o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, em nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade junto de vós, é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando. Santo, Santo,
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salva-nos, vós que nos libertaste da cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São José e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo Washington, seus bispos auxiliares, Moacir e Levi, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Alva Evangelista Sampaio, Oswaldo José da Costa, Marlene Fátima Teixeira, Marcelo Nunes, Altina de Lima Brandão. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso.
A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz de Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesta alegria da presença do ressuscitado que caminha conosco, vamos desejar a paz uns aos outros. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, Deus sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida
vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada pra Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir e viverá. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar. E quando amanhecer, O dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne